Bom dia, Na paz. dando sequência no estudo e leitura bíblica, né? Hoje é quarta-feira, dia 12 de março de 2025. Estamos aqui depois de um final de tarde de ontem e à noite com chuva aqui em São Paulo. Agora o tempo está limpando, está começando a ficar azul de novo, mas como foi divulgado aí pela mídia da parte de clima-tempo, né? Segunda, terça e quarta, aqui em São Paulo nós teremos grande probabilidade de chuvas no final do período, né? Por causa dos dias quentes. E por incrível que pareça, como eu já citei há alguns tempos atrás, né? Enquanto a gente gravava, é interessante, né? Que agora com o controle de tempo que existe, eles conseguem manter as mínimas e as máximas iguaizinhas todos os dias, né? É incrível, né? 20 de mínima, 30 de máxima, todo dia, São né? Paulo. Para quem acompanha clima-tempo desde 2010, para fazer as intervenções que nós fazíamos na Força Nacional de Resgate, saber como que o tempo estaria em tal lugar, e as variações eram gigantescas, né? De um local para outro, nunca tinha um dia igual ao outro, tinham variações mínimas e máximas com números diferentes, né? No máximo uma mínima ou uma máxima igual ao outro dia. Agora 3, 4, 5, 6, 7 dias iguais. Acho que é preguiça de atualizar, né? Parabéns para vocês, né? E, bom, vamos para a palavra, Vamos lá, né? Porque que é só isso que é isso pode nos importante. socorrer. Livro de 2 Samuel, capítulo 5, conta assim para nós. Então vieram Davi em Hebron, vieram a Davi, né? Em Hebron, representantes de todas as tribos de Israel para lhe prometer fidelidade. Nós somos seus irmãos, sangue do seu sangue, disseram eles. Mesmo quando Saul era nosso rei, era o Senhor que liderava o povo de Israel nas suas batalhas. Além disso, o Senhor disse: você será o pastor e guia do povo de Israel. Então todos os líderes de Israel foram se encontrar com Davi em Hebron. Ali ele fez uma aliança com eles perante o Senhor, e eles ungiram Davi, rei de Israel. Davi tinha 30 anos de idade quando começou a reinar e reinou durante 40 anos. Em Hebron reinou sobre Judá 7 anos e meio. Depois reinou 33 anos em Jerusalém como rei sobre todo Israel e Judá. Interessante como esses números sempre são significativos com outras passagens, né? 7 anos, depois 33, que foi a idade de Cristo, ao todo 40. Olha os códigos, né? Então, o rei Davi partiu depois com as suas tropas para Jerusalém, a fim de combater os jebuseus que moravam lá. Você nunca entrará aqui, disseram os jebuseus. Até os cegos e os aleijados são capazes de expulsar você daqui. Eles tinham certeza de que estavam em segurança ali em Jerusalém. Porém, Davi e os seus soldados os derrotaram e tomaram a fortaleza de Sião, que depois se chamou Cidade de Davi. Quando aquele recado por parte dos jebuseus chegou a Davi, ele disse aos seus soldados: entrem na cidade pelo canal de água, destruam aqueles cegos e aleijados inimigos de Davi. Essa é a origem do ditado: os cegos e os aleijados não podem entrar no palácio. Então, Davi fez da fortaleza de Sião a sua morada e chamou-a de Cidade de Davi. Começando por Milo, Davi foi construindo defesas até o palácio. Ele foi se tornando cada vez mais forte porque o Senhor, o Deus dos exércitos, estava com ele. Irão, rei de Tiro, mandou mensageiros com madeira de cedro, carpinteiros e pedreiros, a fim de construírem um palácio para Davi. Então Davi compreendeu que o Senhor o havia feito rei sobre Israel
e que havia enchido de bênçãos o seu reinado, por amor a Israel, o seu povo escolhido. Depois de mudar-se de Hebrom para Jerusalém, Davi se casou com outras mulheres e concubinas de Jerusalém e teve muitos filhos e filhas. Esses são os nomes dos filhos que nasceram em Jerusalém: Samua, Sobabe, Natã, Salomão, Ibar, Elisua, Nefeg, Jafia, Elisama, Eliada e Elifelete. Ele tinha 2 filhos chamados Salomão, tá? E esse ainda não é o Salomão que realmente herdou o reino. Que isso é mais pra frente. Quando os filisteus souberam que Davi tinha sido coroado rei de Israel, procuraram prendê-lo com todo o seu exército. Porém, Davi ficou sabendo disso e desceu para a fortaleza. Os filisteus chegaram e se espalharam pelo vale de Refaim. Então Davi consultou Deus: eu devo ir lutar contra os filisteus? O Senhor me ajudará a derrotá-los? E o Senhor lhe respondeu: sempre a pergunta. Vá, a vitória será sua. Então Davi saiu a lutar contra os filisteus em Baal-Perazim e os derrotou. O Senhor fez isto, exclamou Davi. Ele surgiu no meio dos meus inimigos, causando destruição como as águas de uma inundação. Por isso ele chamou aquele lugar de Baal-Perazim, que significa o Senhor que causa destruição. Davi e seus homens levaram as imagens que foram abandonadas pelos filisteus, mas os filisteus voltaram a se espalhar pelo vale de Refaim. Davi voltou a consultar o Senhor e este lhe respondeu: não suba para atacar de frente. Olha a estratégia, né? Vá por trás deles e ataque pelo lado das amoreiras. Quando você ouvir o som como de marcha nas copas das amoreiras, pode atacar. Isso quer dizer que o Senhor saiu à sua frente para destruir o exército filisteu. E Davi agiu de acordo com a instrução do Senhor, destruindo os filisteus por todo o caminho, desde Geba até Gezer. Capítulo 6. Davi reuniu novamente os melhores homens do exército de Israel, 30.000 ao todo. Ele partiu com todo o povo que estava com ele e os levou até Baalim de Judá, para dali buscar a Arca de Deus. A Arca da Aliança, né, era aquela caixa de madeira coberta de ouro lá de Êxodo, que sempre ia à frente do exército, né? Estava sempre na... Isso. Então, sobre o qual se invoca o nome do Senhor dos Exércitos, que está assentado num trono entre os querubins. A Arca de Deus... Beija-flor. A Arca de Deus foi colocada sobre um carro novo, elevada da casa de Abinadab, que estava situada numa ladeira. Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, guiavam o carro com a Arca de Deus. Aiô ia à frente dela e logo atrás vinham Davi e os outros israelitas. Eles marchavam alegres, agitando ramos de árvores ao som de instrumentos musicais como liras, harpas, tambores, pandeiros e símbolos. Mas aí vocês vão ver a pegadinha. Porque a arca nunca foi feita para andar em carro. Uma coisa que está aqui. O que Davi sempre fazia antes de dar um passo? Consultava a Deus. Devo ir? Devo repetir a dose? E nunca era. Ele decidiu ir buscar a arca. Ele perguntou? Não perguntou. Aí vocês vão ver o resultado. Quando passavam pelas terras de Nacon, os bois que puxavam a arca tropeçaram. E Uzá levou à mão a arca de Deus para protegê-la. Deus irou-se com a sua atitude de reverência e fez com que Uzá caísse morto ali mesmo ao lado da arca de Deus. Porque não era qualquer pessoa que podia tocar na arca. Só os levitas. Davi ficou triste porque o Senhor havia castigado Uzá e chamou aquele lugar de Perez Uzá, que significa o lugar da ira contra Uzá. Esse lugar continua com esse nome até hoje. Naquele dia, Davi temeu o Senhor, por isso perguntou: como eu poderei levar a arca do Senhor para casa? Agora ele perguntou.
Por isso resolveu não levar mais a arca do Senhor para a cidade de Davi. Em vez disso, levou-a para a casa de Obed-edom, que era da cidade de Gate, lá dos filisteus, lembra? A arca do Senhor ficou na casa dele por 3 meses. E o Senhor abençoou Obed-edom e a toda a sua família. Quando Davi soube que o Senhor havia abençoado a casa de Obed-edom e tudo que ele possuía por causa da arca de Deus, ele resolveu mandar trazer a arca de Deus para a cidade de Davi, promovendo grandes festejos. Depois que os homens que carregavam a arca do Senhor para a cidade de Davi tinham dado 6 passos com ela, paravam para sacrificar um boi e um novilho. E Davi, vestido com um colete sacerdotal de linho, dançava diante do Senhor com todas as suas forças, mostrando a sua alegria. Então, dessa vez, os homens carregaram a arca, ela não foi no carro, que é o correto. Assim, Davi e todos os israelitas transportavam a arca do Senhor para a cidade de Davi com muita alegria ao som de trombetas. E essa era uma característica do ministério de Davi, né? Ele que inseriu essa questão dos tamborins, dos instrumentos musicais, das percussões, né? Boa parte dos cânticos, dos salmos que ele escreveu, quer dizer, foi um compositor do Senhor, né? Os primeiros louvores aí. Então, enquanto a arca do Senhor entrava na cidade de Davi com toda aquela festa, Mical, filha de Saul, que era esposa de Davi, observava o cortejo da janela onde estava. E ao ver o rei Davi dançando e saltando perante o Senhor, ela o desprezou em seu coração. A arca do Senhor foi colocada dentro da tenda preparada por Davi para esse fim, e Davi ofereceu sacrifícios queimados e ofertas de paz diante da arca do Senhor. Após oferecer os sacrifícios queimados e as ofertas de paz, o rei abençoou o povo em nome do Senhor dos Exércitos e ofereceu a cada um, homens e mulheres israelitas, pão, vinho e bolo de passas. Quando todos estavam servidos, retiraram-se cada um para sua casa. E Davi voltou para casa para abençoar a sua família. Porém, Mical, filha de Saul, saiu para encontrar o rei e exclamou com desgosto: como se destacou o rei de Israel hoje, dançando e descobrindo-se diante dos olhos das servas dos seus servos, como se fosse um homem vulgar do povo. Ela tá com ciúme, né? Mas Davi respondeu: eu dançava diante do Senhor, diante daquele que me colocou no lugar do seu pai Saul e de toda a sua família, perante o Senhor que me nomeou para ser o rei de Israel, o povo escolhido do Senhor. Continuarei dançando em louvor ao Senhor. Sim, embora pareça tolo e humilhante, sei que serei respeitado por essas servas de quem você falou. E Mical, filha de Saul, não teve filhos durante toda a sua vida. Ou seja, a herança genética de Saul se encerrou ali com a justiça de Deus. Então, aqui ele entregou esses 2 capítulos para nós hoje, que fala bastante sobre a questão da obediência, né? E das bênçãos. Depois vocês vão ver nos próximos dias o desenrolar da história de Deus com Obed-edom, que é maravilhosa. Inclusive teve um culto no lar que a gente tem uma palavra só sobre isso. Que nos 3 meses que a arca ficou na casa dele, ele teve 3 bênçãos incríveis. Primeira, o Senhor encheu a casa dele de filhos. E apesar do que o mundo pensa hoje, né, que uma casa cheia de filhos não necessariamente é uma bênção, para Deus isso sempre vai ser bênção e pronto, acabou. São os presentes. São as heranças do Senhor. São os anjinhos, né? Segunda bênção maravilhosa para Obed-edom foi que ele prosperou. A casa dele teve muita abundância financeira, que naquela época era medida pelo número de animais, né? Pela colheita, enfim. E por último, e muito mais importante, né? Foi a presença de Deus na vida de Obed-edom. Obed-edom, ele, depois de ser super abençoado na casa dele, ele larga tudo e segue
para cuidar da Arca de Deus, né? Sendo ali, fazendo parte ali das pessoas que cuidavam da tenda, entendeu? Que ali ainda era o tabernáculo, né? Ainda não tinha o templo, entendeu? E Então, dentro da lei, né, antiga, né, de Moisés, só os levitas e os seus herdeiros genéticos, né, os filhos, netos, bisnetos e tal, que poderiam ter esse trabalho. Mas ele foi reconhecido, Obed-Edom, como um servidor e obediente. E ainda mais sendo do povo inimigo, né? Porque ele era de Gate. Sim. Então, aqui nessa história, a gente já consegue entender que desde o Velho Testamento o Senhor abria a graça dele para os gentios e que essa era a promessa dele, principalmente depois de Jesus vir e se sacrificar por nós. Para né? todos os povos. Exatamente. O amor de Deus sempre foi para todos nós, né? Ele quis preparar ali o povo de Deus, né? Os judeus, primeiro, para que eles fossem uma nação de sacerdotes, a fim de cumprir essa missão. Né? O problema é ter continuidade na obediência, geração após geração. E isso nós assistimos e lemos, versículo após versículo, capítulo após capítulo, livro após livro, que não aconteceu. Mas de certa forma, sim, a salvação veio de um judeu, né? Jesus. E Que vem da herança de Davi. E Davi veio lá de trás. De Abraão. Não. No meio disso teve uma mulher. A Ruth. Exatamente. Que era... ela era Moabita. Moabita. Isso mesmo. Né? Exato. Então tudo puxa, né? Então fica aqui, assim, a confirmação de que a Bíblia ela é realmente uma carta de amor maravilhosa de Deus para nós, das promessas que Ele tem para as nossas vidas, né? De bênçãos, de salvação, e que basta que nós, como dizia Salomão, né? Em Eclesiastes 12, tema ao Senhor e cumpra seus mandamentos. É só isso. É isso. Certo? Né? Então essa é a mensagem de hoje, fica a reflexão, vamos aprofundar o estudo e qualquer dúvida, nós estamos aqui para estudar junto com vocês. Né? Amém. Fiquem com Deus, até mais.